Muito boa noite, companheiros. A minha saudação hoje é especial em função do aniversário do centro, mas envolve primeiramente o melhor desejo de que todos estejam com muita saúde e gozando de paz. E agora eu aproveito para cumprimentar os companheiros da casa que dirigem, agradecer o convite para mais uma vez estudarmos a doutrina espírita, sempre próximo do aniversário do centro. Eu tenho acompanhado a grande marcha da associação, sei dos seus objetivos, tenho uma cópia dos seus estatutos, então sei que é uma casa que prima pelo estudo e pela divulgação da doutrina espírita. Eu quero também externar o meu abraço aos espíritos, amigos que estão presentes, numa quantidade muito grande, em função da própria data de aniversário, que é sempre muito significativa. Assim como o nosso aniversário, ele é importante e cada um tem a sua maneira de comemorar e de agradecer pela vida, também o aniversário de uma casa, de uma instituição, seja ela qual for, tem o seu significado e a sua grande importância. Nós escolhemos esse tema porque dá chance de nós conversarmos a respeito da doutrina espírita e também do assunto comportamento. Mas esse assunto comportamento, ele não deve ser ouvido e nem tido como uma mera referência às regras de relacionamento social. Comportamento aqui é um pouco mais intensa a ideia, o significado, conforme nós vamos ver até domingo. São 3 blocos, esse é o primeiro bloco que nós preparamos de informações. Eu também não trouxe o ponteiro, então eu vou ter que usar aqui o recurso do dedinho. Então nós vamos ver aqui do conhecimento teórico e das atitudes práticas, que é o que nos importa. Eu tenho certeza que cada um de nós sairá deste seminário e nós vamos realizá-lo de acordo com as técnicas de um seminário para facilitar o nosso entendimento e a nossa participação, e tenho certeza que cada um vai sair deste estudo com algo para ser aplicado na vida prática, que é o que nos importa nesse estudo. Doutrina e comportamento. Vamos ver então em primeira mão a doutrina. De propósito, eu não citei o Espiritismo. O Luiz Carlos ele tem citado na divulgação a doutrina espírita e comportamento. Eu não citei assim. Coloquei doutrina e comportamento, exatamente para deixar o sabor de nós falarmos de qual doutrina nós estamos nos referindo, porque poderia falar de uma porção delas, mas é claro que dentro da casa espírita e numa noite de aniversário, de comemoração, vamos falar um pouco da doutrina espírita. Portanto, do Espiritismo. Antes, deixa eu dizer uma coisa que pouca gente sabe. Allan Kardec, ele usava da palavra Espiritismo em 2 situações. A primeira, quando se referia à doutrina propriamente dita, que era o resultado do diálogo dele com os espíritos superiores, de todo aquele material que ele conseguiu reunir e da publicação de 5 obras que formam o corpo doutrinário do Espiritismo. Aí é uma indicação, é uma referência que ele faz. Então ele usa com esse particular e vai se referir do Espiritismo depois
como atividade dos homens fazendo a sua divulgação. Então é muito comum, às vezes eu até mostrei no simpósio agora dos divulgadores espíritas no mês passado, eu mostrei que em um só texto Allan Kardec faz as duas referências. Em um momento ele fala da doutrina como corpo de informação filosófica e científica, e mais abaixo ele vai se referir ao espiritismo como atividade dos homens. É apenas uma curiosidade para aqueles que não sabem. Mas a pergunta que nós temos que fazer é o que é, afinal, ensina o espiritismo? O que ele propõe transmitir? Porque se nós ficarmos divagando, com certeza nós não alcançaremos a substância preciosa daquilo que Allan Kardec pretendeu com as publicações que ele fez. Em primeiro lugar, não há nenhuma sombra de dúvida que o Espiritismo é a única doutrina, e eu digo isso pelas comparações. Comparar e generalizar não é muito bom, mas é interessante a gente fazer para quem pesquisa, só para ter uma ideia de como se desenvolve o trabalho cultural dos pensadores do mundo inteiro, estando encarnados ou desencarnados. Em primeira mão, o Espiritismo apresenta provas filosóficas da existência de Deus. Não há nenhuma sombra de dúvida quanto a isso. Provas filosóficas, isto é, o Espiritismo ele vai provar filosoficamente em 10 itens sobre a existência do Criador, que os homens chamam de Deus. O Criador. E vai apresentar as suas comprovações científicas da existência de Deus. No Livro dos Espíritos nós temos as duas situações, onde se prova filosoficamente e onde se comprova cientificamente. Por isso que eu usei a expressão a única doutrina, porque as doutrinas religiosas normalmente ficam só na abordagem filosófica da existência de Deus e da crença em Deus. Elas não avançam as considerações para demonstrar que é possível comprovar-se cientificamente a existência de Deus. Nos Estados Unidos existe uma associação dos homens que estudam cientificamente a existência de Deus. E é muito interessante as conclusões que eles fazem, porque eles apresentam uma relação de cientistas que não só admitiam a existência do Criador, mas através da elaboração da argumentação científica provaram a existência de Deus. Um deles, Isaac Newton, que pouca gente sabe do pensamento e do estudo que ele tem a respeito dessa matéria. Em terceiro lugar, a doutrina espírita apresenta a teoria da criação. Eu tenho certeza que eu estou falando para uma classe que já vem de alguma escola religiosa, ou católica ou protestante, por exemplo. Tenho certeza que aqui nós vamos encontrar as duas situações. Nas duas áreas, nós vemos o posicionamento dessas filosofias religiosas sobre a criação. E tem que ser a criação do Criador, a criação de Deus. O que é que Deus criou? E o Espiritismo traz a sua contribuição filosófica e científica, mostrando como é que, por exemplo, os espíritos foram criados. Porque esse assunto nós já deveríamos dominar, mas nós não dominamos. E não dominamos por quê?
Porque não se estuda. Porque é só estudar, a gente tem uma dimensão nítida, clara, insofismável da teoria espírita sobre a criação. Quem anda com o livro dos Espíritos embaixo do braço, e eu penso que aqui todo mundo faz isso todo dia, ou não? Não. Se a gente lesse o livro dos Espíritos, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, já dominaria esse assunto. Nós não teríamos dúvida nenhuma. Por não saber como os espíritos são criados, nós também não sabemos aonde terminará a trajetória de evolução deles. Então, a criação, o Espiritismo propõe como matéria filosófica a concepção de que Deus criou ou cria. Eu prefiro sempre falar no presente do indicativo, sempre devido à palavra eternidade, então eu vou tomar esse cuidado. Deus cria o espírito e a matéria. Para quê? Para que o espírito haja sobre a matéria, faça experiências com a matéria e extraia de cada experiência um novo conhecimento para a sua evolução. E eu falei do jeitinho que está na obra de Kardec. Mas se alguém perguntar para vocês, é assim que vocês respondem? Sejam sinceros, muito sinceros nesta noite. E por que a gente tem um pouco de medo, de dúvida de responder dessa maneira? Porque nós ainda não dominamos intelectualmente esse conhecimento, e ele não é novo. Já tem mais de 150 anos. Em quarto, a criação do universo. Porque se nós perguntarmos para uma pessoa estudiosa do catolicismo como é que Deus criou o universo, nós já sabemos porque está na Bíblia, não é verdade? Sim ou não? Se for sim, 0800 212. É fácil. Tanto faz perguntar para o católico como para o protestante, das duas áreas, calvinistas ou luteranas, eles vão responder mais ou menos da mesma forma. Só vai ter diferença com os testemunhas de Jeová e mais diferença ainda com a doutrina dos mórmons. Não estou falando já lá de Krishna, não estou falando de Maomé, estou ficando só em duas mais conhecidas do Ocidente, que é bem próxima da nossa cultura. E o espírita, como é que ele explica a criação do universo? Vocês já pensaram no assunto, irmãos? Não tenho que pensar, porque a ciência está vindo com informações aí espetaculares. Vai arrasar com o conhecimento religioso. Dentro de alguns anos vocês vão ver que tem religião que vai desaparecer por falta de substância informativa, porque é informação, esclarecimento, conscientização. 3 fases do conhecimento: informação, esclarecimento e conscientização. Como é que o Espiritismo explica a criação do universo? Eu já adiantei lá na fala anterior. Com a criação do espírito e da matéria, e com o objetivo de que o espírito haja sobre a matéria, a fim de fazer experiências com ela, eu vou entrar um pouco em alguma coisa mais difícil, mas eu tenho certeza, vou agradar aqueles que gostam de pensar. E eu adoro pessoa que pensa. Eu gostaria de namorar com todas as pessoas que pensam, todas. Depois, no domingo, eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto de o que é pensar, como pensamos e quem é que nos ensinou a pensar. Eu adiantei alguma coisa ali atrás. Até 1890, o mundo
tinha o átomo como a menor parte da matéria existente. Quem é que apresentou ao mundo a teoria do átomo, da existência do átomo? Não. Agora já não estou falando de espiritismo, hein? Vocês viram que a escola ensina isso. Quem? Demócrito. Demócrito de Abdera apresentou ao mundo 600 anos antes de Jesus nascer, Jesus de Nazaré, a teoria da existência do átomo. E como é que ele elaborou o pensamento sem instrumentação de precisão, nem ótica, nem nada? Porque ele usou o pensamento. Aliás, os filósofos da Grécia Antiga, amanhã eu vou falar deles, os filósofos da Grécia Antiga só puderam usar o pensamento. Excepcionalmente, 8 fizeram equipamentos para a elaboração de suas teorias. Mas Sócrates, Platão, que foi seu discípulo, e Aristóteles, que são considerados os maiores, eles elaboraram as suas teorias através do pensamento. Até quando eu falei que o mundo teve o átomo como a menor parte da matéria? 1890. 1890. Depois, o mundo descobriu que o átomo não é a menor parte da matéria existente. Que existem partículas menores que o átomo, mas muito menores, milhões de vezes menores. E nós, na física, chamamos de partículas subatômicas. Mas por que isso tem a ver com o espírito? Qual é o tema aqui? A criação do universo. A doutrina espírita, ela adota o princípio filosófico de que o espírito começa a sua evolução agregando-se à menor parte da matéria existente. Já não é mais o átomo, são as partículas subatômicas. Vou dar um chute, só um chute, eu não sou físico, um chute dizendo que os neutrinos, por exemplo, são partículas subatômicas. Menores do que o átomo, milhões de vezes. Se nós colocarmos um lápis número 2 na folha de papel branco e calcarmos o lápis, tirarmos, ali a gente vai ver um pontinho. Imaginem que aquele pontinho tenha 1 milímetro. Imagine, só imaginação. Quantas vezes o átomo é menor do que aquele pontinho? É preciso fazer isso? Claro, eu tenho que usar o pensamento do jeito que o Demócrito fez, ele e Leucipo, e imaginar. A única coisa que nós podemos é imaginar. Imaginar. E faz um bem para a nossa saúde. Vocês não imaginam o bem que faz a gente começar a usar o pensamento para essa grandiosidade. Então, em matéria de volume, milhões de vezes o átomo. Agora imaginem partículas subatômicas que são milhões de vezes menor do que esse milímetro que nós colocamos aí. O Espiritismo diz claramente que o Espírito começa a sua evolução unindo-se à menor parte da matéria existente. Para quem quiser buscar, resposta da pergunta número 540 do Livro dos Espíritos. O que significa isso? Significa que essa engenharia, esse grandioso projeto do Criador, nós não temos nem acesso
E nem podemos elaborar qualquer tipo de pensamento para aproximar a realidade. A única coisa que nós podemos fazer é observar, está lá no livro A Gênese, porque ali a gente, Kardec diz, o Criador não se mostra, ele revela-se através da sua obra. Então a gente olha o universo e sabe que isso tem uma engenharia que nós desconhecemos. Porque se eu observar bem, meus queridos amigos e irmãos, se eu estou falando das partículas subatômicas, micropartículas, menores do que o átomo, e diz a ciência de que toda a matéria é composta de átomos. Olhem a sua mão, por favor. Olhem a mão. E a gente nunca para observar a beleza que nós temos com esse equipamento que faz parte dessa engenharia que eu estou salientando aqui. Constituída do quê? Os nossos tecidos. Agora acompanhe o raciocínio. Se a doutrina espírita diz que o espírito agrega-se a menor parte da matéria que existe para fazer o início da sua evolução, e se eu tenho aqui a presença física das micropartículas, eu tenho agregados a elas o quê? Tenho agregado aqui seres que estão fazendo o início da sua evolução. Eu olho esta parede, vou sair um pouco do Souza. Bom, está liberado. Não tem ninguém morando do outro lado, né? Pode bater à vontade. Pode bater à vontade. Eu tenho a impressão que nós temos que essa parede é sólida, não temos? E que está fixa. Mas, cientificamente, nem a parede é sólida e nem ela está fixa. Porque tudo está num movimento simplesmente notável, fantástico. Quantas vezes vocês já leram a respeito do salto do elétron no átomo? Quantas vezes vocês já leram? Muitas vezes. Os que estão na escola, com certeza, são obrigados a saber disso. E olha, a ciência diz, a física diz que o átomo, ele salta de um ponto para outro sem sair do lugar. Vocês têm alguma ideia do que significa isso? Eu não tenho nenhuma ideia do que é ir para um outro lugar sem sair do lugar que estava. Mas essa é a afirmação da ciência. O que isso significa? Que há algo que nós não entendemos ainda nessa mecânica toda de salto quântico, que a física quântica cuida disso, e que vai ter que demonstrar, porque eles sabem que alguma coisa inteligente está acontecendo ali. Dá para entender, meus irmãos? Os cientistas sabem que existe alguma coisa inteligente acontecendo, mas o que é, eles só sabem o como, mas o que é não sabem. E é o que eles estão procurando responder, porque se conseguirem, nós vamos ter um encaixe de muitas coisas que estão soltas do ponto de vista da informação da ciência a respeito da vida. Eu não posso dizer que Deus criou o universo com suas mãos. Por quê? Porque eu sei que com o conhecimento espírita, Deus não é uma pessoa. Deus não é uma entidade. Os espíritos, para aproximarem Allan Kardec de uma nova situação, responderam na pergunta número 1, da seguinte forma a essa questão: Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas.
É o primeiro causador. A única coisa que eles conseguiram de palavras humanas para expressar um novo conhecimento a respeito de Deus. Então, Deus não é uma pessoa, Ele não tem mãos, como o Espírito não tem mãos. O Espírito não tem cabeça, não tem coração, não tem fígado. Está lá no livro dos Espíritos isso que eu estou falando para vocês. Mas então como é que o universo existe? Aí nós temos que voltar à origem desse conhecimento e saber que nesse grandioso projeto da evolução do Espírito, e sendo que o Espírito ele se agrega à menor parte da matéria que existe, vai se compondo dentro dessa engenharia algo que nós ainda não temos condições de penetrar. E eu me limito a observar. Naquilo que eu não posso pensar, eu tomo um copo de água e só observo. Mas sabe-se que existem espíritos que são conhecedores de ciências num grau quase supremo. Entre eles, um espírito que nesta encarnação, nesta existência, teve o nome de Jesus e que foi filho de um senhor judeu chamado José e de uma senhora também judia chamada Maria. E que esse espírito demonstrou ter altos conhecimentos filosóficos, científicos, sociológicos, históricos, antropológicos, conhecimentos de ciência, de farmacologia, de curas. Mas isso precisa então ter uma inteligência. Como ele não é produto da Terra, só pode ser uma história que eu levo para uma pesquisa de reencarnações. E dizem que esse espírito foi responsável pela constituição do planeta chamado Terra. Já ouviram falar nesse planeta? Terra. E que esse espírito então passou a dar uma assistência orientativa para outros espíritos que reencarnassem nesse planeta chamado Terra, e que a destinação exclusiva desse planeta seria para dar provimento e necessidade às experiências de espíritos em processo de provações e expiações. Agora, o mais importante que eu falei agora há pouco é o seguinte: esse espírito foi responsável pela constituição. Ah, bom, então eu posso entender que se esse espírito foi responsável pela confecção material do planeta chamado Terra, existem outros espíritos que também são responsáveis para a constituição, formação material de outros planetas, de estrelas. Eu posso pensar assim ou não? Posso pensar assim. Agora já começo a ter uma explicação de como o universo é feito. Eu sei que foi um pouco mais fundo, mas precisava dizer isso, porque senão nós só saberemos rezar, meus amigos. Ninguém vai conseguir a salvação só pela reza, ou pela oração, ou pela prece. Mas vai conseguir a salvação através do conhecimento aplicado para essa profundidade. E esse Espírito, eu no domingo vou falar, nos indicou como obter curas
para as nossas enfermidades. Nós estamos gastando um dinheiro fantástico junto aos médicos. Eu e Alzira. Eu estou querendo conversar com esse rapaz chamado Jesus, porque eu estou querendo saber como é que nós podemos nos curar. Entenderam o tom da brincadeira? Eu estou no item da doutrina ainda. Origem dos espíritos. Se alguém perguntar para vocês o seguinte: você é espírita? Sim. Você estuda espírita? Muito. Eu sei que vocês sabem isso. Estudo muito espiritismo. Então me explique como é que funciona a teoria da origem dos espíritos. O que é que você diz? Perguntar. Pode pensar meia hora. Vai continuar amanhã? Porque se nós perguntarmos para um padre, ele tem uma resposta católica muito interessante sobre a origem da alma ou das almas. Para o protestante estudioso, porque na teologia católica se estuda isso e na teologia protestante também. E na teologia espírita, como é que nós podemos responder? Então, eu estou dando elementos para quando vocês chegarem em casa e se entusiasmarem pela leitura do Livro dos Espíritos, que é obra fantástica, fabulosa. É no superlativo mesmo que eu estou falando, porque é no processo de otimização do conteúdo. Nós vamos ver lá que no capítulo 1º, 2º e 3º, nós temos uma resposta para essa questão. E o Espiritismo não complica, simplifica a teoria, exatamente para que seja mais fácil entender. E olhem como é que eu vou mostrar. Eu vou falar de um jeito didático. A informação é de que Deus criou o elemento espiritual e o elemento material. Agora eu esqueço um pouco o elemento material e vou ficar centrado só no elemento espiritual. Esse elemento espiritual, olha, Deus criou o elemento espiritual. Diz que chega um determinado momento, e não importa, porque momento é tempo, e não importa qual, porque eu falei que o que existe na verdade é a eternidade. O restante é tudo coisa que nós inventamos aqui na Terra. O tempo, são vários tempos que existem. Chega um momento em que esse elemento espiritual, ele individualiza-se. Isto é, ocorre um fenômeno chamado fenômeno da individualização do elemento espiritual. E que individualizando-se esse elemento, que era um só elemento, se torna muitos elementos. Vem daí a palavra indivíduo. Cada espírito é uma individualização do elemento espiritual primitivo. Para complicar um pouco mais, só para mexer um pouco com a nossa cabeça, eu digo o seguinte: não foi Deus que criou os espíritos. Foi o elemento espiritual que, individualizando-se, deu origem a todos os espíritos que existem no universo. Agora uma pergunta para valer mais um livro. Tem mais um livro aí de presente? Um bombom? Quantos espíritos existem no universo? Por que é boa essa pergunta? Porque agora há pouco eu falei do nosso corpo. Falei da parede. A parede é formada do quê? A parede é formada de átomos. Ou não é? E falei que ela não está nem fixa,
Porque no universo tudo está em movimento, tudo, absolutamente tudo é movimento. E puxei o exemplo do elétron, e devo dizer que se nós colocarmos um aparelho de alta precisão óptica, nós vamos verificar que essa parede é cheia de buracos, porque é a cadeia molecular. Um dia nós teremos que explicar como é que Pedro, o apóstolo, chamado apóstolo, discípulo de Jesus, e mais um companheiro, estando na cadeia, preso lá na cela, no dia seguinte os dois se mostraram fora da cela. Estava fechada a cela. Como é que nós explicamos isso como sendo espíritas? Por quê? Porque eu tenho que entender dessa mecânica aqui. Se é uma cadeia molecular, com toda certeza, se houver uma transformação da nossa matéria, o indivíduo pode passar de uma parede para o outro lado. Aliás, é assim que os espíritos promovem o chamado fenômeno de transporte de objetos de um lugar fechado para um outro local fechado. É mais difícil de entender ainda, não é? Mas nós temos que entrar nesse campo, senão nós vamos continuar rezando para a nossa vida melhorar. E não vai melhorar só rezando, eu garanto aqui àqueles que me ouvem, a todos vocês. Então, quando perguntarem a origem dos espíritos, digam assim: os espíritos foram criados através de um processo de individualização de um dos dois elementos criados por Deus. Qual é o nome dele? Elemento espiritual. Eu não tenho dúvidas que daqui 200 anos, a gente vai voltar muitas vezes, vocês sabiam, né? Daqui 200 anos, quando nós tirarmos a nossa nova carteira de identidade, vai ter lá, além do nome e outros dados significativos, vai ter embaixo, no rodapé da carteira de identidade, a seguinte nota: trata-se de um espírito que teve origem na individualização do elemento espiritual. Eu tenho que saber disso. Outra notícia. Você está controlando, né? Está mesmo? Outra notícia que o Espiritismo traz. Como funcionam as leis naturais. Quantas vezes vocês ouviram essas palavras? Leis naturais. Não digo hoje, mas desde quando vocês nasceram. Na escola, na televisão, notícias de jornal. O que são leis naturais? Por que elas existem? Como é que elas funcionam? Quem criou as leis naturais? Fica mais fácil essa resposta. Acho que qualquer um pode falar, não é? As leis naturais é a lei da matéria. O criador é a parte material. Leis da natureza. Da natureza. Mas quem criou as leis da natureza? Criador. O Criador, que os homens chamam de Deus. E que dizem que sendo Deus é divino. E só é divino o Criador. Está certo isso? Não. Para nós está. Mas não está para os católicos e nem protestantes. Leis naturais. Leis da natureza. Criação de Deus. Mas eu não vejo as leis naturais. Mas eu observo.
porque elas ocorrem sempre do mesmo jeito. As leis naturais são imutáveis. As leis humanas são mutáveis, mas as leis divinas são imutáveis. Imutáveis. Então eu vou mostrar as 5, acho que eu vou mostrar todas aqui, que o Espiritismo apresenta a saciedade, isto é, no sentido geral, para conhecimento pleno. É só estudar. Se estudar, vai ficar um expert em leis naturais. E como funciona? Primeira lei, lei de imortalidade. Imortalidade de quem? Da matéria? Não. Porque a matéria é perecível. Então, do espírito. Imortalidade do espírito. O que significa a imortalidade do espírito? Significa que o espírito é imortal, ele não é eterno, não pode ser eterno, não contém qualidades de eternidade. Por quê? Porque eterno somente o Criador, que não teve início e não terá fim. É assim que o Espiritismo explica. E os Espíritos tiveram um início. Qual foi o início dos Espíritos, meus amigos? Ficou fácil agora, hein? Eu estou falando de maneira espírita. O que eu estou dizendo aqui está contido nas obras de Allan Kardec. Segunda lei natural, a lei de evolução. Allan Kardec não usou esse termo para referir-se ao progresso dos espíritos. A palavra correta, inclusive em francês, usada por Allan Kardec, é progression, progressão dos espíritos. Progresso dos espíritos. Mas nós estamos usando por uma questão de didática e também porque chega o momento de nós fazermos a diferenciação da teoria do Charles Darwin, que apresentou em 1859 a sua obra intitulada Teoria da Evolução das Espécies, fazendo referência à evolução biológica. E nós vamos trazer para junto dessa contribuição do Charles Darwin, a contribuição de Allan Kardec falando da evolução dos espíritos. Isso é muito importante para o espírita estudar. Existe um livro de uma companheira nossa, Elaine. Eu hei de lembrar o nome completo dela para facilitar, é de Campinas, uma bióloga catedrática, e escreveu um livro que tem o seguinte título, mas esse livro interessa a poucas pessoas, porque a maioria gosta de romance, vocês sabiam? Interessante, os espíritas gostam mais de romance do que livros de estudo. Esse livro dela chama-se Kardec e Darwin, um encontro possível. E ela mostra o encontro da teoria do Darwin com a teoria espírita. A outra lei... Então, esse assunto está interessando a vocês? Pô, deixei passar tanto tempo para depois fazer essa pergunta, hein? Está interessante? A outra lei natural apresentada pela doutrina espírita é a lei da multiplicidade de existências. E da mesma forma como eu falei das provas filosóficas e comprovações científicas, existe no Espiritismo essas duas situações, da prova filosófica e da comprovação científica, da chamada reencarnação.
múltiplas existências. Viram? Eu não falei múltiplas vidas, porque vida nós só temos uma, mas muitas existências. Existe, porque a existência tem tempo para começar e tempo para terminar. Nesta encarnação, eu nasci em tal mês e vou morrer, desencarnar em tal ano. Você cai lá fora, Luiz? 45. Eu não entendi. Só para avisar, deu 46 minutos agora. E está na hora de terminar. Não, eu estou só avisando, o senhor falou em 45, mais 15 de pergunta, eu estou avisando o senhor. Então eu vou rapidamente. Fica à vontade. Não, eu não quero. Tem jogo hoje. Então, eu tenho muitas reencarnações, mas uma única vida. Então, quando a gente vê falar, nos romances principalmente, eles esbarram nesse equívoco. Muitas vidas, nós só temos uma vida, mas muitas existências. Mais uma lei natural, que os cientistas conhecem, inclusive, principalmente os que tratam da ciência jurídica. Livre-arbítrio, que é a da liberdade. O espírito tem ampla liberdade. Agora chegou a hora de fazer amarrar um pedacinho do que eu deixei aberto lá atrás. Lembram-se quando eu falei da evolução? O espírito começa a sua evolução, unindo-se. Falem do jeito que eu falei. A menor parte da matéria existente. Nesse momento, o espírito já tem a seu favor certas mordomias oferecidas pelo Criador. Uma delas é essa que vocês estão lendo aí, a da liberdade de ação. Mas para ter essa liberdade de ação, ele tem antes qualidades, atributos, ferramentas de trabalho para a sua evolução. E essas 3 ferramentas são inteligência, vontade e pensamento. Inteligência, vontade e pensamento. Eu posso pedir a vocês que repitam 3 vezes essas 3 palavras, por favor? 1, 2, 3. Inteligência, vontade e pensamento. Dá para falar um pouco mais alto, mais forte, por favor? Inteligência, vontade e pensamento. Dá para falar gritando, estourando as paredes aqui, por favor? Vamos lá. 1, 2, 3. Inteligência, vontade e pensamento. Por que é que eu estou pedindo para vocês repetirem? Porque vocês não podem esquecer. É proibido esquecer que nós temos ferramentas de trabalho para evolução. Nós só evoluímos porque usamos dessas 3 ferramentas de trabalho. Agora vem uma pergunta, mas se nós usamos, por que ainda a gente não evoluiu mais? Por quê? Eu acho que é a necessidade da vontade. Então, da vontade. Da utilização. Então vamos explicar. Isso é importante, principalmente quem está na escola tem que saber disso, viu, gente? Olha, a inteligência é uma faculdade para o espírito aprender. Ele só aprende porque ele usa desse equipamento. É engano, a ciência não sabendo disso, principalmente a ciência da aprendizagem, dá uma informação que não é verdadeira, de que um indivíduo é mais inteligente do que o outro. A ciência coloca a inteligência como se fosse um conteúdo. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho do espírito. Só aprende mais e melhor quem usa mais e melhor essa ferramenta de trabalho. Agora estou respondendo por que a gente não aprendeu mais. E a vontade? A vontade é para a determinação daquilo que o espírito pretende. Vontade, na psicologia, é volição. É o querer, o determinar. Quem determina, quem quer?
usando melhor essa ferramenta, aprende muito mais. Tem que mobilizar os psicólogos, eles sabem como é que eles... Aqui tem psicólogo, aqui dentro da sala não. Nenhum. É a primeira vez que eu venho falar aqui, não tem nenhum psicólogo. O psicólogo, ele procura sondar a vontade, porque ele tem que estimular a vontade. O campeão desse trabalho foi um psicólogo alemão chamado Guilherme Fundit. Ele classificou a vontade e criou estimuladores da vontade. As mães deveriam saber isso. Porque uma pessoa não aprende mais porque ela não sabe usar a sua vontade. Sabe como é que na psicologia se examina essa matéria? Como enfermidade. Uma pessoa que tem uma vontade fraca, eu estou falando na linguagem do povo, anêmica, ela sofre de abulia, é um abúlico e precisa ser tratado psicologicamente. Vocês estão entendendo, por favor, o que eu estou falando? Vocês estão entendendo mesmo? Nós temos que levar mais sério esse assunto, porque nós não sabemos que a gente é doente da vontade. Eu tenho certeza que cada um de vocês e eu temos um tipo de doença da vontade. Tanto que a gente fica, hoje eu estou com preguiça, não quero fazer nada. Hoje eu não estou estimulado. Isso não é que nós não fomos treinados para usar mais e melhor a vontade, que é uma ferramenta do espírito. No interior, o caipira chama a abulia dos psicólogos de preguiça. Você já ouviu essa palavra? Preguiça, mas é uma doença, é uma enfermidade que precisa ser tratada. Então eu falei da inteligência e falei da vontade. Agora resta falar do quê? Do pensamento. O pensamento, ele é o encaminhador do que a vontade determinou. Quando uma pessoa diz assim, não fale comigo porque agora estou pensando, no fundo, ela quer dizer, não fale comigo agora porque eu estou procurando soluções para os meus problemas. É isso que ela quer dizer, assinalar. Mas nós precisamos aprender. Existe um livro muito importante do John Dewey, educador norte-americano, chamado Como Pensamos. Procurem esse livro, leiam. E depois procurem no livro dos Espíritos todas as perguntas feitas por Kardec que receberam respostas a respeito da utilização do pensamento. Agora eu tenho que falar uma coisa, porque no domingo eu vou tratar dessa matéria. Nós temos que aprender a usar o nosso pensamento para conquistar as coisas que nós pretendemos na vida. Fechei. E a lei de causalidade. Causalidade, não é casualidade. Não existe algo casual, mas existe tudo causado. Aquilo que você está pensando agora já está refletindo do ponto de vista da lei de consequência em efeitos. Nós criamos com o pensamento, somos causadores, criadores. Lembram-se que eu disse que os espíritos responderam a Allan Kardec de que Deus é o que mesmo? Resposta na pergunta número 1. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso. Olha, falou direitinho, está lá em francês, porque tem gente que fala causa primária. Não, é causa primeira. Deus é a inteligência suprema, maior. Eles não tiveram outras palavras. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Eu falei porque no francês é première. Première é primeiro e não primária. As pessoas se enganam na tradução. Se Deus é causa primeira, então Ele é causador. E os efeitos primeiros dessa causa primeira é a criação do elemento espiritual e do elemento
que tem depois novas consequências, novos efeitos. Olha que coisa bastante interessante. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Por causa do tempo. Tem a hora de comer bolo. Vai até o número aqui, 12 fluidos, mais uns 5 ou 6. Amanhã eu, se for possível, termino só essa parte e já engato a parte do... Vamos deixar agora para as perguntas e respostas. Fiquem à vontade, conforme disse o Luiz, eu gosto quando ele fala isso. Se a gente sabe, responde. Se não sabe... Não, eu no Google não vou. A Alzira, ela fala assim para mim, se você não sabe, procura no Google, porque ele resolve. Eu complementar, o Google dos Espíritos. Ah, muito obrigado. Ou seja, No livro dos Espíritos. Fique à vontade, pode perguntar dentro da exposição. Senhora. Eu acho que eles não estão ouvindo você. A diferença da vida e da existência que o senhor falou. Eu existo enquanto encarnado, mas a vida desde a criação. Esta é uma existência do Espírito. Não existia. Já teve outras existências do Espírito. Vida desde quando eu Isso mesmo. individualizei. Isso mesmo. É a partir de... o judaísmo usa exatamente esses termos para falar de reencarnação. Existência. Não de reencarnação mesmo, eles falam assim, estejamos nós com corpo, sem corpo, estaremos sempre na vida. É interessante isso. Muito interessante. E o judaísmo usa bem apropriadamente. Quem que levantou o braço? Inteligência, vontade e pensamento. Vamos imaginar aqui uma sala de aula. Então tem o aluno A, que ele se dá muito bem na disciplina de história, por exemplo. E o outro não se dá bem na de geografia. Não vai, não consegue, aquela diferença. Seria aí, ou o mesmo aluno, ele vai bem em uma e não vai bem na outra. Não precisa ser um aluno diferente. O que causaria essa diferença? Ele não consegue se entender muito bem. Uma e outra vai, vende um pouco, como a gente costuma dizer. Seria o maior empenho da vontade, porque ele gosta, mas se sente melhor na outra, ou o que seria isso? Bom, a primeira resposta é com relação às diferenças dos graus de evolução de cada um. Sim. Porque numa sala de 40... Quantos alunos tem a sua sala? 45? Não, eu já estou fora, mas normalmente é 30. A 30. base era 30. Numa classe de 30 alunos, com certeza você não vai encontrar dois que estejam no mesmo nível de evolução espiritual. Se eu digo isso, estou dizendo que as experiências que eles fizeram anteriormente variam de acordo com as necessidades do espírito. Como o programa institucionalizado não tem ideia do espírito, e para ter êxito vai ter que ter, é o princípio de Rousseau. Então, o que acontece? Se padroniza o discurso de uma aula para todos os alunos como se todos fossem iguais. Como se todos tivessem condições de entender o que o professor está transmitindo. E não é assim. E o mesmo aluno, duas disciplinas diferentes, uma ele se dá bem, a outra tem imensa dificuldade. Experiências do passado. Eu vou dar um exemplo. Quem é que aprende melhor o inglês? Quem é que aprende melhor o inglês? Quem é que aprende melhor a matemática, a geografia? Quem é que aprende? Quem já fez experiências anteriores
com essas matérias, adquiriu algum conhecimento, acho que é melhor falar volume, você está certo, conseguiu algum volume de conhecimento, porque, meus amigos, quem nunca reencarnou em países que se fala o inglês, tem muita dificuldade de aprender. Com certeza. Mas a reencarnação explica isso, em detalhes. Não é que é uma linha superficial de informação, não. É em detalhes substanciosos. Portanto, o que está equivocado é o programa de ensino, que padroniza transmissão de informações. Isso aí, Jesus foi contra isso, você sabe disso? No domingo, eu vou falar sobre a escola de Jesus. São 3 coisas que eu vim preparado para falar domingo. A escola de Jesus. Eu gostaria que vocês estivessem presentes, porque nós temos que entender como é que Jesus previa a transmissão do conhecimento. Nós não podemos lotar uma pessoa de informação sem saber se realmente ela está preparada para receber esse conteúdo. E as nossas, principalmente a escola sul-americana, já nos Estados Unidos é nota 0, aquela meninada que entra e sai da escola, não aprende nada. Eles são o terceiro anista, quarto anista do ensino fundamental, não sabe absolutamente nada. Os nossos aqui, terceiro anista, dão de 10 a 0 nos norte-americanos. E você está, com certeza, na sua fala como professor, já está, e acredito que fazendo muito bem, uma análise crítica da nossa situação. Com certeza. Mas, porque aqui se padroniza o que não é possível padronizar. Uma mãe, eu e a Alzira temos uma larga experiência do que é você tentar ensinar 5 filhos diferentes. 5 espíritos diferentes, um diferente do outro. Não tem nenhum que se aproxima mais ou menos do outro, nem moralmente, nem intelectualmente, mas totalmente diferente um do outro, do objetivo do que quer e tudo mais. Ainda mais nos nossos regimes, que são regimes completamente discordantes nesse processo de ensinar, transmissão do conhecimento, é uma coisa muito séria. Nós deveríamos, futuramente vai se pensar melhor nisso, né? Eu não sei que se atendeu à sua expectativa, mas é o que eu posso falar. Você sempre pergunta hoje. Mas nada, então podemos encerrar? Ah, pois não. A Alzira sempre me lembra. Ela está fazendo a exposição dos livros. Eu não sabia quais o que ela trouxe aqui. Mas eu peço licença para fazer uma referência. Eu deixei aqui especialmente para falar. Esse livro eu escrevi por solicitação da editora Letras e Textos, que pertence à Fraternidade Francisco de Assis, devido ao curso que eu realizo na internet, e então a procura foi muito grande de pessoas que queriam saber se sairia algum livro com o conteúdo do curso. É esse livro aqui, chama-se Fundamentos Históricos e Doutrinários do Espiritismo. Ele é muito interessante, principalmente para quem não conhece como que Kardec desenvolveu o seu trabalho, e depois falando dessas leis naturais aqui que eu apresentei. Tem tudo sobre Deus, de Deus até o último tema, que é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Se eu chegar aqui para vocês que já foram ou são ainda católicos e protestantes, e dissesse assim: não é Deus que faz chover, o que é que vocês falariam para mim? Você está ficando louco, porque a minha religião diz que chove porque Deus quer que chova, não é assim? Mas Deus não faz chover. Então como é que se faz a chuva? Tem nesse livro aí. Tem nesse livro aí. Ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Outro livro que eu considero um trabalho muito interessante, inteligente, que o nosso companheiro Paulo César Pio, é esse que fala
da prevenção ao uso de drogas, principalmente o capítulo sobre a família, a agência da família, eu considero uma oportunidade da gente conhecer o assunto, estimular, presentear pessoas que estejam passando por essas situações, essas experiências. É um livrinho magrinho, mas muito edificante para esse assunto prevenção ao uso de drogas. Ela trouxe também o livro que a Letras e Textos está reeditando, do Rubens Policastro Meira, meu companheiro já desencarnado, estava aqui hoje, até agora há pouco eu senti a presença do Rubens aí, principalmente quando eu estava falando da física. Chamado Atualidade de Kardec e o Perispírito. Ele é um pesquisador, é a única obra espírita que contém todas as informações sobre perispírito dentro e fora do conteúdo espírita. É uma obra vigorosa. Do Jaci Regis, um grande pensador espírita, psicólogo, que escreveu uma nova visão do homem e do mundo, que é comentários sociológicos sobre a presença do espírito enquanto em estado de sociedade. É uma obra muito interessante também, uma tese que ele desenvolveu muito boa. E por último, olha, tem um aqui que é bem baratinho, eu não tinha visto, do Rubens, chamado O Passe Terapêutico Espírita. É R$10 isso aqui. Essa obra vale mais. Pelo conteúdo, né? O nosso companheiro, aqui de Jaú, médico, como é que ele se chama? Ele foi meu companheiro eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho, estou esquecendo os nomes das pessoas, de vez em quando. Ele chamou a atenção de um editor que estava vendendo muito barato os livros espíritas. Ele falou, meu amigo, e ele pediu para essa editora editar um livro dele. Se eu faço uma palestra numa reunião de médicos, os meus livros são vendidos a R$120. Agora a editora espírita estava vendendo o livro no Clube do Livro por R$20. E se o Nilton não está aí, o nosso erro? De livros, para abrir aqui, por exemplo, os livros são os preços bons. Eu adoro ler, mas a gente entra na livraria hoje, os livros são muito caros. Muito caro. Aliás, o livro espírita está inflacionado de outra maneira, não é só... Desculpem Agora, um livro muito bom que eu gostaria que vocês lessem é esse do Cosme Massi. Ele é um catedrático em física, ele fala com muita autoridade e ele conhece muito bem. Aliás, eu gostaria que a gente fizesse um trabalho com ele aqui, viu? Patrocinado pela associação. Ele vem com a maior alegria, tenho certeza disso. Chama-se, é uma coleção, chama-se Compreender Kardec. E ele está, isso aqui é o volume 1, já tem o volume número 2, ele é um mestre na apresentação didática das considerações. E isso aqui é difícil fazer. A didática para a transmissão do conhecimento espírita, são raras as pessoas que conseguem ter uma boa didática para a transmissão do conhecimento espírita, por causa de ficar misturado com outras teorias, né? Vocês sabem que os espíritas que estudam, sabem que o espiritismo não tem nada a ver com esoterismo, nada a ver com misticismo e nada a ver com ocultismo. Mas acreditem no que eu vou dizer. Mesmo alguns dirigentes no Brasil querem unir os três junto da doutrina espírita. E olha, está trazendo também, eu nem sabia que tinha mais, que é esse conjunto de 4 DVDs do curso que eu tenho na internet sobre mediunidade. São 28 capítulos do livro dos médiuns
em aulas de 28 minutos. Eu gastei aqui, a palavra gastei é figurada, né? 519 minutos para gravar esse curso. Curso muito interessante, muito bom. Recebemos muitas cartas de parabéns pelo curso. Parabéns. Porque a gente falar de Kardec no meio de espíritas católicos é difícil. Vocês sabem o que é que sai do casamento do espírita católico? Você sabe? Sai um espiritólico. A pessoa, vocês viram que eu falei de Deus aqui, não é? Esse discurso vocês não podem fazer em qualquer lugar, não. Porque os espíritas oram a Deus pensando no paizinho que vai resolver os seus problemas pessoais. Quando eu estudei Espiritismo para valer, a partir de 1957, e tive um excelente orientador, o Elias Dib, excelente orientador. 5 anos depois, eu já não tinha, porque nunca fui católico, eu não tinha essa ideia pré-formada de Deus, não tinha. O católico tem uma ideia pré-formada de Deus. E quando o católico ele aceita as considerações do Espiritismo, ele aceita as considerações do Espiritismo, mas continua pensando em Deus como ele pensava quando ele era católico. Então, ele imagina que Deus vai resolver os seus problemas pessoais. E não vai resolver os problemas pessoais do seu vizinho. Vocês sabiam disso? E esse nós temos que saber que não é assim que funciona. Qual é a lei? Ali tem duas: livre arbítrio e causa e efeito. Tudo que nós passamos na vida é efeito. Tudo. Ficou doente, é efeito. Vou procurar a causa. Não observou direito modo de vida, de pensar. Domingo eu vou falar sobre Jesus. Ele provou que todas as nossas enfermidades provêm da maneira como nós pensamos. Foi por isso que o Descartes criou o discurso sobre o método, para ensinar a pensar. Quem pensar direito, as palavras significam o seguinte: quem usar do pensamento de maneira correta tem mais chance de não errar de quem pensa de maneira incorreta. Pronto. Então, para finalizar, uma frase de Pascal, filósofo. Essa frase é antiga, tem que pensar em 1600, não hoje. Ao homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Pronto. Obrigado.